E está cada vez mais difícil de sustentar a tese de que Bolsonaro não sabia de nada, né? Cada vez vai ficando mais difícil de sustentar a tese que o Bolsonaro estava vivendo num mundo paralelo e que não tinha nada a ver com isso, né? Completamente, completamente. Tem um outro trecho das conversas do Cid que não tá nessa reportagem, mas o Robson Bonin colocou na coluna dele o radar, em que esse Lawend ele conversa com o Cid. É a sequência da conversa que agora há pouco o De Luca leu sobre, em que ele fala do passo a passo, né? E aí que ele fala, o Lawend fala da decepção e o Cid diz do passo a passo e ele termina no excelente. Aí o Lawend coloca: peça por favor para avisarem ao povo que está há 52 dias cagando em banheiro químico, dormindo mal e pegando chuva. Ele merece saber a verdade. Que Deus se apiede dessa nação. Aí o Cid responde: General Heleno esteve aqui. Aí o Lawend: cumprindo o que falou que faria. Bom, aí a gente tem umas coisas para considerar aqui. Primeiro, havia um diálogo, né? A gente pode concluir disso. Havia um diálogo Lawend e General Heleno. Ou seja, o subchefe do Estado-Maior do Exército, Lawend, que escreve o que a gente acabou de ler, abertamente golpista, sem menor condição de continuar no Exército, ele tinha uma conversa com o General Heleno. O General Heleno disse a ele, prometeu a ele que faria algo e cumpriu ao ir visitar o Bolsonaro. Certamente era ir falar com o Bolsonaro. O que o General Heleno disse ao Bolsonaro, não adianta a gente perguntar ao General Heleno, porque se tem uma pessoa que eu não tenho uma fagulha de medo de chamar de mentirosa, é o General Heleno, porque eu tenho provas factuais de quem cobriu durante 4 anos o governo Bolsonaro, que ele mente descaradamente. Já desmentiu o General Heleno, virou um esporte quando eu cobri o governo Bolsonaro, desmentiu o General Heleno. Então ele é um mentiroso, não adianta a gente perguntar isso para ele. Agora, tem que se descobrir qual era o papel desses generais nessa história. Tem um ponto que o Lawend fala na conversa dele, se referindo ao outro militar, que diz que de divisão para baixo todos estão com Bolsonaro, né? É uma referência ao general de divisão, que é um general de 3 estrelas. É o antes de chegar a general do Exército, né? A ser promovido a general 4 estrelas. E aí tem uma coisa muito preocupante que outro dia um ministro do STF me alertou, que eu nunca tinha parado para pensar, e eu proponho reflexão aqui, e para a gente ver como que essa situação está longe de ser resolvida, e o perigo de um golpe dado pelos militares é uma coisa que nos próximos anos nós devemos fazer tudo para tentar evitar, restringir e fortalecer a democracia para que não aconteça. Se de divisão para baixo está todo mundo com o Bolsonaro, quem vão ser os generais de 4 estrelas daqui a alguns anos? Vão ser essas pessoas. O que esse ministro do STF me alertou foi: o medo, nosso medo não é com o alto comando atual. O nosso medo é com o alto comando que vem aí. É com os altos comandos que vem aí. Porque essas pessoas que serão do alto comando, são as pessoas que hoje estavam enviando essas mensagens. São os Lawends da vida. O Lawend hoje é uma patente menor, mas um dia, eu espero que depois disso não aconteça, mas um dia ele chegaria a general. E vários outros também. O próprio Mauro Cid. Um dia chegaria a general. E por aí vai. Essas pessoas, uma vez no alto comando, não tem uma substância na mesa do alto comando, quando você senta, você se torna um democrata. Não é isso. A questão não é essa. É uma questão geracional de talvez um último intervalo de pessoas que entraram
nas Forças Armadas nos últimos anos da ditadura viram o que foi a abertura, viram o que foi a redemocratização, foram ensinadas de que militares não devem se meter na política, e esse intervalo está acabando, esse intervalo está entrando para a reserva. E aí várias pessoas que entraram depois disso e foram, embora tenham ouvido esses mesmos ensinamentos, foram, quando nas patentes mais baixas, contaminadas pela loucura que a gente passou a viver no Brasil de 2013 para cá. E essa escalada golpista que deu no governo Bolsonaro e por pouco não deu num golpe, como a gente está vendo. Então a gente tem uma missão aí para os próximos anos muito grande de colocar, reforçar o quadradinho das Forças Armadas para elas entenderem onde elas têm que estar, punir com perda da farda. Esse coronel Lawende tem que sair hoje dos Estados Unidos. José Múcio, o comandante do Exército, eles têm que hoje chamar esse cara aqui no Brasil. Esse cara tem que ser afastado, esse cara tem que ser aberto um processo hoje contra ele, interno do Exército. Não é esperar a justiça, não. A justiça também tem que fazer a dela. Um camarada desse tem que estar preso, tem que ser preso, não tem outra solução. Ele tem que cumprir pena por ele ter planejado um golpe contra a democracia. E isso tem que ser pedagógico para essas gerações que vêm por aí. Não conclui, perdão, eu achei que você tinha... Não, é exatamente isso. Não, eu ia puxar só para você comentar aqui, antes da gente chamar a Elô, que essas notícias todas que saíram ontem, que são importantíssimas, saem aí praticamente às vésperas do julgamento da inexigibilidade do Bolsonaro, que está marcado para quinta-feira, dia 22, na semana que vem. Então, isso também é importante a gente manter no nosso radar, né, Guilherme? Sim, e eu acho que isso só dá mais substância da importância da inexigibilidade do Bolsonaro. Eu costumo dizer que o Bolsonaro ser responsabilizado, eventualmente preso, pelos crimes que ele cometeu, seria algo muito importante, sim. Mas fundamental é ele perder os direitos políticos dele e ele se tornar inelegível. Isso é fundamental. Fundamental. E urgente. Porque a gente precisa ter a certeza de que a gente não terá um candidato golpista como o Bolsonaro novamente. Esse camarada deveria ter sido alijado da vida política lá na década de 90, quando ele falava as barbaridades de metralhar o Fernando Henrique, de que a ditadura tinha que ter matado 30 mil e o cacete a 4. Esse camarada não poderia ter continuado na vida política. A gente insistiu no erro, a gente deixou ele ser eleito. Durante os 4 anos dele, a gente, como sociedade, falhou em não conseguir tirar ele. Ele quase ganhou. Vamos lembrar, todo dia, eu acho que é bom a gente lembrar disso, o Lula ganhou por 0,7%, não foi nem por 1%. E agora, encerrar a carreira política, pelo menos a carreira eleitoral do Bolsonaro, é fundamental para a gente aproveitar essa chance que a gente está tendo com a nossa democracia. É um intervalo que a gente ganhou. A gente pode não ter outra chance dessas.